Olá, amigos. Graças a Deus, mais uma vez a gente está tendo essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com todos vocês. Meu nome é Edson Rosa, aqui no meu lado Márcia Calmon. Hoje a gente veio trazer um deguste do livro Emanar de Amor e ao mesmo tempo fazer o convite de uma forma muito educada, respeitosa às pessoas, a quem quiser participar dos estudos do Emanar de Amor. A gente vai criar um grupo, tá? Todos os estudos vão ser gravados, áudio e vídeo, tá? Porém, as pessoas que participarão desse grupo serão as pessoas que, obviamente, vão adquirir o livro ou já estão com o livro, ok? Depois que passar um ano e meio, aí a gente vai colocar todas as gravações por via internet. As pessoas, óbvio, que não adquiriram o livro em si para não fazer injustiça. Mas fazendo justiça, a gente necessita em si desta troca, né, vibracional que chamamos de dinheiro, para até fazer outros livros, porque escrever livro no Brasil é uma delícia. Você tem que amar muito escrever, estudar e amar muito o que você faz. Isso é para todos os escritores ou para todo mundo que tem vontade de escrever. Então a gente vai trazer hoje um deguste do Emanar de Amor, porque na verdade eu coloquei o índice que está aqui em cima no Facebook e está logo abaixo no YouTube. Porém, o índice, ele não fala dos subíndices, que tem vários outros assuntos, modéstia à parte, muito interessantes e profundos em si. Não é um livro propriamente religioso, tá? Ele é um livro de cunho holístico, né, psicoterapêutico, tem uma pegada muito crística, não propriamente cristã, com muito respeito, mas crística, em Cristo, cósmico, por dentro da gente. E ele é um livro que fala, ele tem 241 páginas e ele fala até sobre os campos morfos, que hoje estão começando a estudar. Lembrando que o Edson recebeu esse livro com 16 anos de idade, isso faz exatamente 30 anos atrás. Em 2010, a gente materializou em livro e agora, em 2020, a gente rematerializou ele pela terceira edição ampliada, né? Então, por favor, para quem quiser estudar com a gente, Márcia vai fazer algumas leituras de algumas passagens que ela ou que nós achamos interessantes e quem sabe acrescente na vida de vocês. Não é um livro que vem de milagre, não é um livro que vem de grandes conhecimentos, mas é um livro assim de procura interior muito profunda, né? Vindo das raízes. Está aqui em cima, no Facebook abaixo, os escritores, as consciências, os espíritos, né? Como eu não sou espírita, eu não posso dizer, e eles mesmos pediram para mim me corrigir e dizer assim, não é espírito, é consciência. Então, as consciências espirituais que ajudaram a materializar esse livro, que na verdade é uma trilogia, vem o tratado aí até final de ano, até fevereiro, que é a continuação desse livro. O tratado tem 360 páginas, nós estamos na recorreção, acho que já está na 14ª recorreção, porque não é fácil, tem que estudar muito, e aí ele vai chegar a umas 340 pelo jeito, acho que vai diminuir algumas páginas, né? Eles estão me ajudando muito. E por último, o Desígnio. E agora também, na Amazon, a gente vai começar a publicar livros de orações, poesias, decretos e diálogos, né, com os espíritos e colocações, e é uma série de livros que vão ser chamados Entre Mestres e Aprendizes, tanto de mim, de autoria minha e de Márcia Calmon, e de muitas consciências em si, né? Tudo que for arrecadado vai ser para ajudar pessoas, tá? Em algumas instituições que a gente ajuda, como também para ajudar nas plataformas, né? Deus sabe e nós estamos fazendo o que nós podemos. Valeu? Márcia, fica à vontade, escolha aí à vontade os temas e na paz. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Esse menino pegou um trem aí e disparou, feito uma bala. Bom, toma um café aí para poder respirar. Então vamos com calma e explicar para o pessoal que está chegando que hoje a gente vai escolher um tema dentro do livro Emanar de Amor. E esse tema envolve o nosso vivenciar. Ainda não é um tema muito difundido, discutido em livros, em conteúdo, porque para nós aqui na matéria é novo esse tipo de assunto. E o tema que eu escolhi
ele está no livro Emanar, ele está no anexo. Ele está na página 204. Chama campos morfogênicos. Campos morfogênicos e campos morfopsicogênicos. A gente vai falar um pouquinho de cada um. E antes eu vou aqui respirar fundo, pedir vocês também, porque o Edson está bem agitado hoje. O Edson está bem na correria, ele vem no embalo. Eu tô até calmo, eu tô no meu normal, né? Eu já falei sobre essa agitação. Eu não estar assim é anormal. Quando eu tô calmo é quando as entidades... Quer dizer, quando eu não estou assim é quando as entidades estão perto. Quando eu tô assim, graças a Deus, estou no meu normal. Porque como eu sou psicômetra e todas as vezes que eu li os livros que eu escrevo, eu começo a me agitar porque eu vejo as cenas. Né? Uma vez eu comentei isso no canal Amigos do Zé, não tanto no meu canal particular, que hoje está nos dois. Quando eu leio, releio, por isso que eu não gosto de ouvir quando estou incorporado ou manifestado com entidades, nem muito menos ler o que eu escrevo, que não é ruim, mas eu vou vendo cenas e isso me deixa, não digo agitar, a expressão é agitado, mas dentro do meu ser eu estou muito calmo, na paz. Fica à vontade, Márcio. Mas eu falei que você estava agitado só, não falei que você estava nervoso. Mas vamos lá. Campos morfogênicos. Quem aí sabe o que é? Já estudaram isso? Alguém já trouxe esse tema à sua mente, à sua vida? Já se perguntaram o que vocês sentem a respeito desses campos? Né? Nós somos seres magnéticos. Né? Eu vou começar a dar umas pistas aí antes de ler. Então, nós formamos campos. Nós somos o campo. Então, falando um pouco sobre isso, Pena Branca traz para a gente uma definição muito simples, muito sucinta, quando ele fala assim: campo morfogênico é uma forma de emanar com ondulações em frequências oscilantes, ondulações em frequências oscilantes, ondulações, onde vai a energia, e frequências cima para baixo que oscilam em ininterrupto descompasso. O campo morfo se mantém vagante entre o tempo e o espaço multitemporal e multidimensional, que ao encontrar repouso em psiquismos com similaridade vibracional acentuada ao dualismo, né, no nosso caso, de polaridade pelo senso do que se refere ao bem e ao mal. Afeta basicamente o corpo astral, por conseguinte, a inteligência emocional, os desejos, os instintos e, de forma menos concentrada, o sentir e o pensar e outras maneiras do indivíduo expressar sua unidade personificada no plano material e astral. Pausa para sentir o que Márcia leu. Sentiram esse conhecimento? Sentiram aí como a gente está imerso nesse vivenciar? Quando ele fala, quando as energias encontram similaridade. Conseguiram visualizar com a descrição, gente? Né? Então, eu estou fazendo perguntas, mas eu sei que vocês estão aí, cada um na sua casinha, respondendo individualmente. Eu sinto pelo campo consciencial aqui que está sendo formado, que vocês estão respondendo. Então, Edson, você pode dar um exemplo para a gente, prático, desse campo? Houve uma pesquisa na internet aonde pegaram símios, macacos, e colocaram um cacho de banana numa certa altura. Esses macacos em si, eles tinham que colocar uma cadeira em cima da outra, ou uma escada, eu não me lembro. Porém, eram macacos totalmente selvagens, não eram amestrados. Se tivesse uma árvore, obviamente eles iam subir, mas necessitaria que eles pensassem em colocar uma coisa em cima da outra para alcançar dado local e pegar as bananas em si.
E também colocaram, se eu não me engano, teve uma outra também experiência, em bananas de certa cor, que não era verde nem amarela, mas está tudo na internet aí, uma substância que não era veneno, mas deixava as mesmas amargas. Resumo, eles fizeram isso sem o contato de outros macacos, só aqueles 6 macacos ou 8. O que aconteceu? Eles colocaram aqueles 8 macacos, se for 8, numa jaula em um dado local, e sem os macacos verem, eles pegaram outros macacos e assim colocaram também e fizeram a mesma pesquisa. Resumo, durante 1 ano, 2, aqueles macacos, eles conseguiram, sem ninguém ensinar, pegar a banana, né, que não é uma coisa muito difícil para um macaco que anda em árvore, mas empilhar coisas, ter uma organização coletiva para um só pegar uma banana. Resumo, e deixaram os macacos em si presos. Depois de algum tempo, eles pegaram outros macacos de outro país, trouxeram para este zoológico que estavam fazendo essa pesquisa. Sem nenhum macaco visualizar o outro, eles sentiram que quando eles botaram os macacos, que nunca fizeram essa experiência, dentro dessa jaula, macacos totalmente selvagens, eles tiveram uma surpresa, porque eles começaram a fazer mecanicamente, instintivamente, os mesmos movimentos, as mesmas procuras e os mesmos comportamentos daqueles outros símios que até então eles não tinham nenhum contato. E descobriram que isso se chama, na verdade, campos morfos, que nós seres humanos, que não somos macacos, também temos, que nós sabemos que na doutrina espírita nós chamamos de lei de sintonia. A diferença é que Pena Branca nos traz, com muita profundidade e ao mesmo tempo pé no chão, essa lei de sintonia dividida em vários campos. Nós temos os campos morfopsicogênicos, que seria o modo de grupos lidarem com a inteligência racional, o modo desses mesmos grupos se reverem, refletirem, discernirem, raciocinarem mediante a sua coletividade e o modo desse mesmo coletivo decidir, ter vontade e desejo. Isso, sem uma pessoa falar com a outra, cria esses campos, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. De uma forma bem brasileira de falar e humana de falar, seriam os nossos estados de vazão. Quando a gente faz uma besteira grande, ao ponto de a gente parar e falar, meu Deus, como é que eu falei isso? Como é que eu fiz essa besteira se eu estava na minha consciência? Isso é um campo morfo. Ou esse campo te guia a você criar um estado repetitivo que copia a maioria, a massa. O que acontece com nós seres humanos? Fica à vontade, Márcia. Então imagina aí, uma multidão de seres criando pelo sentir e pelo emanar dessas sensações, loops, né? Vibrações, energias oscilantes, porque o campo, ele não necessariamente tem apenas energia, ele tem informação. Então vamos pensar aí, coisas que a gente faz, que a humanidade faz com uma frequência, de certa forma até disciplinada. Vou dar um exemplo aqui, o carnaval. No período do carnaval, quem aí, mesmo não estando no circuito, não sente aí um certo regozijo, uma certa incitação? Você quer falar, Edson? Então, cansou da gente... Vou dar um exemplo. A gente está aqui em Salvador, né? Cidade do carnaval aí, muito forte esse hábito. Então, a gente sente-se, quando o carnaval se aproxima, parece que vira uma chave e muda as vibrações, muda o ar, muda as informações.
E as pessoas são levadas naquela incitação. Vai chegando agora um outro período também grande, que é as festas de final de ano, né? O Natal, o Ano Novo. Vocês não sentem que muda? Algo muda, parece que vira ali, torce uma chave e vira tudo, e tudo funciona meio que no automático. E quando isso começa antes, a gente estranha. Pô, já começou Natal? Já começou o Carnaval? Alguns não acompanham, né? Não entram nessa sintonia. Então, eu vou ler mais um textinho aqui para vocês, tá bom? Campo morfogênico se faz captado e, de certa forma, transmitido pelo sensorial dos seres viventes de múltiplas dimensões. A física e astral que se fortificam em sua estrutura original pela incessante magnetização a emanar dos corpos astrais dos desencarnados e do platérico dos seres psíquicos encarnados. Ou seja, tá todo mundo misturado junto em moto. Ninguém tem escape. É interessante comentar também que esses campos morfos não é estudado só pelo Pana Branca. Isso já é comentado já há algum certo tempo, até mesmo na lide científica acadêmica, científica mesmo. A diferença é que seu Pena Branca, ele designou nomes, tá, não fictícios, eles são existentes, apenas adaptou para ficar mais compreensível. Agora, de uma forma bem clara, o que é campo morfopsicogênico, forma de pensar. Depois Pena Branca vem para os corpos morfogênicos. Mas os campos morfos, no geral, eles são duais. Então, são aquelas cognições onde a gente entrava o nosso campo emocional, afetivo. A submissão é um campo morfo. O pânico é um campo morfo. A raiva, a ira é um campo morfo. O amor é um fractal, é um campo morfo. Então, porém, o trabalho do reiki, não o reiki que está nesse livro, o reiki, qualquer reiki, tá? Que a gente não está aqui para disputar reiki com ninguém. Reiki é reiki, dá um nome que quiser, eu penso assim. Porém, a energia reiki, o passe magnético na casas espíritas, o jorei, esse fruído, o estender de mãos, tem um poder tão grande que é um dos remédios mais eficazes para a gente sair desses campos de repetição. Repetição cognitiva nas áreas afetivas e emocionais de conturbação, de tortura, de fixação, de posse, de submissão. Campos esses que pode ser na área afetiva, emocional, mental e até física, porque chega uma hora que esses campos eles acabam entrando tanto na frequência do nosso psique que isso acaba agregando em certas glândulas, nas secreções glandulares, que são os hormônios, em certos órgãos, o que nós chamamos de catarses, que são os começos das doenças psicossomáticas que provê as doenças físicas, das mais simples às energias congênitas e cânceres gravíssimos. Então, é algo muito profundo e sério. Fica à vontade, Márcia. É interessante isso que Edson está falando. Vamos falar do que a gente está falando do começo, né? A agitação e a pacificação. Muitas vezes você se aproxima de locais, de pessoas em que há uma agitação muito grande. E muitas vezes, quando você não está de posse, de domínio da sua consciência, você termina agindo, sendo levado pelo instinto. Basta alguém gritar e sair correndo, todo mundo sai correndo também. Mas há aqueles que vão parar, opa, correndo do quê? Né? O que aconteceu? O que houve? Porque eu não senti, eu não percebi. O meu instinto não me avisou. Então, quantas pessoas você já se aproximou e sentiu algo diferente e que era diferente do que você estava sentindo e percebendo? Porque não vamos só no sentir, é na percepção, que é mental também. Então, quando ele fala assim,
Campo morfo, repleto de frequências e pulsos vibráteis. É como se fosse assim, ó, gente. Imagine, frequência e pulso. Ele está vibrando. Ele tem ali uma informação, mas ele também é vivo. Ele está ali numa frequência, ele está repetindo aquela pulsação. Todo mundo sabe aí, quem não souber o que é frequência, quem não souber o que é ondulação, então a gente vai lembrar lá de física, né? Nossa época de escola, onde existe uma longitudinal, existe uma repetição, então a frequência se repete. É que nem uma batida musical. Na batida musical tem uma frequência ali, a música, e tem uma oscilação para que sejam alcançadas as notas, para que as notas deem continuidade. Então, imagina isso somado, esse campo, somando informações e também qualificações. Como nós somos seres muito sensíveis, a gente percebe tudo isso, desde o campo morfogênico de alguém até de um local. Quando você entra num local, uma paisagem, ali você entra num mar, você entra numa floresta, você vai sentir um campo diferente. As informações ali, a emanação de tudo que está vivo é diferente. Então, quer falar alguma coisa? Posso dar continuidade à leitura? Edson? Pode dar continuidade. Ok. Então, ele fala assim, campo morfo, repleto de frequências e pulsos vibráteis extremamente oscilatórios, que, assimilados pela psicossensibilidade humana, afeta com profundidade toda a funcionalidade do sistema límbico. Fala um pouco sobre isso. Afeta toda a funcionalidade do sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o aparelho mais importante para nossas emoções. Por isso que o ser humano diz que pensa, mas o ser humano não é propriamente o que pensa, ele é o que reage e interage pela emoção. Porque se nós pensássemos 2 vezes nos nossos atos, a gente não faria metade das burrices, né? Ou das coisas erradas, e só acertaria. Então, o sistema límbico envolve muito o sistema que envolve as impressões, né, das emoções, das sensações, das impressões e também, de alguma forma, de certos instintos. Mas muito mais nas emoções. Sistema límbico, inteligência emocional. Fica à vontade, mas... Seu som. Perdoe, gente. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Araújo, e é bem pertinente, né, para esse item. Como podemos estar sob a influência de campos mórficos densos e não ser engolidos ou influenciados de forma a nos submetermos a essas energias? Bom, em primeiro lugar, Alexandre Araújo, é legal comentar assim, de uma forma bem simples, tá? Porque este livro Emanar de Amor parece difícil, científico, mas a leitura dele é simples. É que Márcia pegou, e nós escolhemos, eu e Márcia, os campos morfos porque é mal comentado ainda. E mesmo assim a gente não está dando tudo, é uma trilogia, tem muita coisa. Porém, meu amigo, resumindo, é aquela coisa que eu falei até numa live passada. O meu pai foi grosso, rude, estúpido. E eu nasci numa família de pessoas rudes e grossas. Isso cria um campo morfo. A gente tem um mau costume de dizer assim, mas se a minha família era assim, eu também sou. Não. Você não é, não. Porque você tem a sua escolha. Então, quando você é estúpido, rude e grosso com alguém e você não, em essência, pertence àquela frequência, mas está sendo engolido por ela, o teu raciocínio discorda do teu emocional. E o teu emocional não se comporta, não se conforma, não se tranquiliza, não se acalma com o teu sistema de sentir as coisas, de se reaver nas coisas, de se precaver nas coisas, de conviver com as coisas e de como aceder em dadas funcionalidades nas coisas.
Então, os campos morfos, ele não unifica o ser em si. Ele classifica dentro de um cidadão, quando ele está engolido, perfeita a palavra dele, engolido por esses campos, é o que acontece hoje. A maioria dos seres humanos que eu conheço, tá? Inclusive eu, muitas das vezes pensa uma coisa, sente outra, sente uma coisa, se emociona de um jeito, deseja uma coisa, mas tem vontade de outra coisa, o instinto diz uma coisa, mas a lógica diz outra, e a pessoa acha que isso é um só. Não é vários egos em si, né, sublimando essa captação deste campo. E faço questão de repetir: a melhor coisa que existe para limpar esses campos é a energia magnética, o passe, o reiki, o jorei. Por que eu estou falando isso várias vezes? Porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa simples. E não. O que é mais simples, que é para qualquer um, é onde está esse livramento desses campos. Por quê? Somente com a energia reiki, com passe magnético, com reiki, o nome que as pessoas queiram dar, que lá no prefácio de Afra ele diz isso, né? Os africanos chamam de axé, outros chamam de reiki, outros chamam de protoforma da matéria, o ectoplasma. Cada um dá o nome. Os egípcios chamam de Ka, Ki, outros. Não tem problema, é nome. O que interessa é a essência. Então, Alexandre, o que eu entendo é assim: quando você está impregnado, engolido por este campo, você é um corpo, mas com o pensamento fixo em algo, as emoções solidificadas em outra coisa e os sentimentos parados em alguma coisa. Os instintos sempre em estado de vazão, ora do vitimismo, ora na posse. Vai pensando nos seres humanos aí, Araújo. Isso aí é campos morfos. Não é o Edson que está falando, isso aí é os guias, e tem, é só procurar na internet. Só que nesse livro, que eu já tenho desde os 16 anos, modéstia à parte, Pena Branca nos trouxe através do Cristo, graças a Deus, da luz, muito mastigado e profundo, como é, por que é e como sair. Sem mágica, sem varinha de pirim-pim-pim. Porque graças a Deus, para sair desse campo só tem que ter o quê? Amor próprio e boa vontade. Interessa a religião, a filosofia, a arte, o que segue. Mas só despertando a consciência no amor próprio, né? E o reiki ajuda muito nisso, esse fractal de luz, a nos sensibilizar. Valeu, amigo. Obrigado. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, uma pessoa que eu atendi, eu vou dar um exemplo sem citar nomes, tá, gente? Então, dentro das terapias em que trabalho, atendi uma pessoa e essa pessoa, conversando comigo, falou assim: olha, o meu filho é extremamente assediado, meu filho é adolescente, é muito assediado pelas mulheres, porque é um menino muito bonito, né, com porte alto, enfim. E é assediado desde as crianças até mulheres mais velhas. E eu não entendo por quê. Eu não vou entrar no trâmite do menino em si, da situação que ele vivencia, mas existe ali um campo morfopsicogênico em estado latente, atuando na vida dessa pessoa. Então, eu ainda não tinha presenciado, né? Não tinha estado na presença dele, só em emanação à distância. E antes de começar o tratamento, ela trouxe ele até a minha presença. No momento que eu me aproximei desse ser, eu vou, de alguma maneira, responder, Alexandre, a você. Como o Edson falou do magnetismo, esse é o principal. Eu senti o acionamento das minhas energias inferiores, eu senti a energia subindo dos meus pés, a minha perna em latência, e parou no meu estômago, e veio um grande, como posso dizer assim, um grande enjoo da minha parte. Mas na subida veio uma sensação de excitação. E aí eu parei e fiz, opa, mas eu, sabe assim, acordei meu dia bem tranquila, fiz a minha meditação, fiz a minha auto-aplicação de energia, enfim, estava super tranquila. E me vi acometida nessa circunstância.
a primeira coisa que eu fiz quando eu me notei, foi respirar. Fazer um exercício rápido e breve de respiração para que a energia não ficasse estagnada. O campo que estava batendo no meu energismo, no meu campo, na minha percepção, não iria adentrar ela, iria só bater. Bateu no meu campo e eu senti o impacto. Porém, automaticamente eu tive uma ação, não uma reação, uma ação, porque eu senti, eu raciocinei, eu pensei e atuei sobre a minha ação. Então, naquele momento, eu fiz um breve exercício respiratório, um pranayama. E aqui, não sei se alguém já faz pranayama, enfim. Tem vários, né? Tem aquele que a gente faz, inspira de um lado, expira do outro, segura, você faz ali uma frequência e isso muda rapidamente o seu campo energético. Aumenta o seu campo, inclusive. Tem alguns pranayamas que aumentam, não é isso, Edson? Então, naquele momento foi a minha ação, foi o meu instinto de autodefesa, né, fazendo-a interagir com a minha vibração. Só aí Deus já me deu o livramento do que estava atuando ali naquele campo morfopsicogênico daquele rapaz. Que não era só um processo físico, como Pena Branca explicou, é também astralizado. E pode haver também influências de obsessões nesse processo, ok? Então, o magnetismo resolve. Já ouviram falar do energismo, da gente materializar luz, né? Como campo amarelo, e você imaginar uma bola de luz, está lá dentro daquela bola de luz, e em algum momento explodir esse campo e fazer com que energias dissonantes, campos, informações sejam afastados de você. Então, esse é um exercício de autodefesa psíquica muito utilizado e pode ser utilizado por qualquer pessoa, independentemente de ser reikiana ou não, tá bom? Vamos seguir, Edson? Eu gostaria só de comentar essa colocação do Alexandre. Eu estou respondendo o Alexandre porque é só ele que está fazendo perguntas do tema. Se as pessoas quiserem perguntar, a gente responderá. Alexandre, cemitérios, necrotérios, aniversários, festas onde rola muita alegria, locais onde tem muita tristeza, cria esses campos. Tá? Um lar cria este campo, uma família cria esse campo, a corrente sanguínea cria esse campo, porque a palavra gene, ela vem da emigração genética das pessoas, campos morfogênicos. A diferença é que não é uma genética física, é uma egrégora, é uma emantação psicofísica. Tá? Mas a palavra gene, se você procurar no Google, você vê na ciência, simboliza a imigração genética, né, entre os povos e a comunhão, né, dessa junção, né, dessa vamos dizer assim, de raças. Imagina isso, meu amigo, para as pessoas hoje que não precisam ser médiuns, mas hipersensíveis. A maioria das pessoas que tem, não digo as pessoas que são atestadas fisicamente por doenças neuronais e hormonais já, mas quando é um começo, a maioria das pessoas que estão passando pânico, síndromes diversas, algumas, não todas, pânico, momentos de raiva, frustrações, apegos, ansiedades, carências, euforias, elas são uma porta aberta para esses campos em tom negativo. Por isso que é difícil as pessoas saírem disso, porque é elas tentando ver se é elas e mais uma multidão de pessoas que ela nem conhece, mas que estão vibrando naquela forma de sofrer muito particular e peculiar dela e de outras pessoas, ou de curtir, né, as suas maledicências. Isso então é uma coisa muito profunda. E ao mesmo tempo é uma coisa, com todo respeito às pessoas, muito simples. Lei de sintonia. A diferença que este campo, com a lei de sintonia, a gente acha que a gente se sintoniza só pelo que pensa. Não. Os campos é pelo que sente, pelo que se emociona, pelo que se percebe, pelo que pelo que pode perceber no outro. Então hoje, em 2021...
é uma época aonde isso está mais claro, né? E tem como se livrar disso, não só com o Reiki, mas com outras terapias, todas que eu conheço que tem um resultado maravilhoso desse senso de repetição, né, de dor e sofrimento interior, que a pessoa para e fala, meu Deus do céu, já fiz tudo, tratamento A a Z, e eu continuo me sentindo mal sabendo que esse caminho é do bem, ou eu continuo fazendo o bem me sentindo mal, mas tem alguma coisa errada nisso. É através da imposição de mãos, do passe, do jorei, do reiki, ou da transmissão de energia bioeletromagnética com o fluido universal. Para mim, hoje já com 27 anos de terapia holística, é o que rende. Não estou dizendo que é este livro, a energia em si. Ok, meu irmão? Muito obrigado, viu? E a reforma íntima, né? Porque sem reforma íntima também não tem como. Obrigado. Seu som, Márcia. A gente não está ouvindo seu som. Hoje eu tô um pouco dispersa, perdão, no sentido do equipamento aqui, viu, gente? Eu sempre coloco, quando o Edson fala, eu coloco o meu microfone no silêncio para os ruídos daqui não afetar a fala dele, ok? Então, me perdoe. Então, vamos lá. Independente, né, dos mentores que nos orientam, existem outros, né, outros mentores que já falaram, eu já assisti outras palestras, já falaram muito sobre a respiração pranayama, que a gente consegue, através da respiração, movimentar o nosso magnetismo, movimentar os fluidos do nosso sistema biopsíquico, certo? Então, olha, é mais simples do que a gente imagina. Só que muitas vezes a gente está tão condicionado a manter aquela repetição, e muitas vezes negativa, de maus hábitos, maus costumes, que você termina não fazendo o hábito simples de respirar profundamente. Como o Edson falou, quando a pessoa entra em pânico, quando a pessoa entra em crise, observe a respiração de uma pessoa que está nesse estado. Então, é excelente, é simples. Inclusive, um dos mentores já ouvi a respiração. E quando você está respirando, você está também adentrando a energia do emanar de amor. Eu vou falar reiki, mas pode ser como o Edson já falou aqui. Maná, Karuna, Axé, você está fazendo, você está imantando-se dessa vibração, você está fazendo essa energia, essa vibração circular no seu campo vibracional, ok? Então, vamos hoje a primeira dica essencial, respiração. Autopasse. Você também pode fazer este livramento, né? Entrou num lugar muito denso, muito pesado. Uma das primeiras vezes que eu conheci quando eu conheci o Edson, eu levei ele no Pelourinho. O negãozinho ficou branco, parecendo papel. E olha que ele já conhecia o Pelourinho, mas foi um lance assim, tipo, vamos lá. Você não conhecia? Eu não conhecia, não. Nunca tinha ido no Pelourinho. Se foi a primeira vez que eu fui para ir, quer dizer, porque eu vim para cá, para Salvador, eu não conhecia, não. O Pelourinho, não. Você já tinha ouvido, eu comecei, mas não tinha ido. Já tinha ouvido, ido não. Eu comecei a ver um monte de espírito pedindo socorro, me agarrando. Era 3:30 da tarde, aquele monte de ser me agarrando, me pedindo socorro. Não, ninguém merece, pelo amor de Jesus. Mas aí já não é um campo morfo negativo, é a entidade mesmo. Obviamente que uma pessoa sensível, né, despreparada, vamos dizer assim, não estou dizendo que todo médium sente isso, mas naquela época eu não estava muito legal. Nossa, eu pisei no Pelourinho e me senti mal pra caramba. Eu senti o campo do ambiente. Muito bonito, lindo. Obras de artes, linda, 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 linda. Mas a dimensão astral é horrível. Tô sendo sincero. É a realidade. E a dimensão astral muito próxima da nossa, né? Aqui da terceira dimensão, né? Fica essas irradiações dentro desse plano astral aí. Então, imagina, gente, olha, foi muito... E
como a gente, baiano aqui está acostumado com esses processos, esse entrar e sair, esse fluir, estava tudo bem para a gente, e a gente foi preparado, porque a gente já sabia que ia para lá. Enfim, mas isso acontece. Por isso que eu estou dando esse exemplo, porque dentro da cidade de vocês, pode também acontecer isso, você entrar em casas, em locais, como eu já entrei em casas em que tinham muitos cristais, e os cristais estavam com muita energia, um campo parado. Eles absorveram um monte de informação, e como eu sou muito sensível para isso, né, para as pedras, então no momento que eu entrei na casa, eu não me senti muito bem, não. Eu comecei a sentir o campo energético ali, o campo vibracional das informações das pedras que estavam ali, que precisavam ser movimentadas pelo psiquismo dos seres que moravam naquele local, para assim poder fazer fluir. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Quer falar? Bom, hoje eu estou aqui no meu canal e eu prometi que não ia ter manifesto, mas hoje eu vou quebrar uma regra, né? Porque tá também no Amigos do Zé, mas depois eu separo, eu vou ver como é que eu vou fazer, ou deixo também. Ai, Jesus, a gente está com a presença do Senhor Urim, que quer trazer algumas palavras e alguns comentários. Como sempre, ele é extremamente objetivo, né? Trazendo sobre o reiki em si e sobre essas energias de cura, até para que a gente não fuja muito do tema, né? Porque eu sou muito sincero, se eu não for melhor que eu nem faça a live. A proposta desses estudos, com todo respeito, não é vender o livro. Compra quem quer, quem não quer não compra. Com todo respeito. Eu sou assim, é o meu jeito. Eu, com 16 anos, escrevi isso aqui. Toda a trilogia dá quase 2.200 e algumas tantas páginas. Mas a gente vai fazer com o tempo o estudo deste livro com profundidade para ajudar muita gente, se Deus quiser, a sair da dor e do sofrimento. Por enquanto, é quem tiver o livro. Depois, daqui a um ano e meio, nós vamos botar todas as gravações do estudo gratuitamente na internet, áudio e vídeo. Valeu? É o que eu tenho para dizer. Eu não estou impaciente, não, é o meu jeito. O senhor Urim está aqui me falando umas coisas e ele está certo. Então, a gente vai trazer aqui um amigo que já estou emocionado, já que nem eu esperava, eu pensei que era seu Tanakai que viria, mas eu agradeço a todos vocês aí, viu? Adquirindo ou não, fiquem com Deus, tá? E é bom ouvir de um amigo neutro o que ele pensa desses campos e o que a gente pode fazer para se ajudar. E se Márcia quiser continuar nos campos morfos ou na energia reiki, aí ela vê, né? Vamos ver aí como é que vai se encaixar a coisa, que é como ele está falando aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Pode continuar, Márcia, nos campos em si, por favor. Ok. Então, enquanto você se prepara, eu vou dando continuidade aqui. O objetivo, como o Edson falou, e a gente vai fazer esse estudo junto com as pessoas que adquiriram o livro, para que você tenha a possibilidade de ter consciência do seu despertamento. O livro é para ajudar a gente a despertar. E se a gente estuda junto com outras pessoas, a gente tem uma possibilidade mais, vamos dizer assim, mais positiva de acertar o caminho a seguir. Porque essa escolha é uma escolha muito individual e muito pessoal, né? Mas quando você encontra ajuda, fica mais fácil, não fica, gente? Então, esse é o objetivo do grupo de estudo, tá? Vamos lá. Eu vou fazer mais uma leitura de um pequeno trecho, é o tempo que a Edson está se preparando para a psicofonia. Bom, podemos afirmar que este campo morfogênico, causa grande influência em sistemas que apresentam organização inerente, podendo, nos seres encarnados e desencarnados, humanos ou não, provocar idênticos estados mecânicos de reflexos condicionados psicossensoriais, pela latente desarmonia da sensibilidade dos que se fazem afins. Estados de repetições, na maioria das vezes desagradáveis em suas emoções
e sentimentos, normalmente por falta de amor próprio. Tudo bate no amor próprio, né, gente? Urim, você já está por aí? Boa noite. Uma boa noite. Seja bem-vindo, amigo. Hoje, nós viemos apenas trazer, de uma forma muito amigável e respeitosa a todos os outros que assim possam nos ouvir, que o amor, o amar e essa energia que vocês devem e podem denominar da forma, do jeito e da maneira que vocês desejarem, é um divisor de águas. Mediante as lacunas e mediante a procura íntima que vós outros assim possam fazer dentro de vós todos, na primazia da paz, ou na teimosia da insegurança, na insensatez das carências e na agonia da ansiedade. Afinal, a cada um é dado conforme as obras que nutre. Obras essas que nutre dentro de si mediante as suas percepções mais íntimas, mediante ao âmago que se sustenta e se anima. Horas de pensamentos lógicos e assim concretos, mediante a arquitetura formatada de um raciocínio lúcido e sóbrio por si só. Ou porém, horas muitas das vezes em sentires não tão nobres e em pensamentos não tão eruditos, mas soantes como ruídos e desencarnes, mediante a própria e assim unitária falta de amor, ou não existência de sobriedade interior. Assim, repito, a cada um se faz as obras que se nutre, mediante as leis de sintonia, causa e efeito, mediante as leis de ação e reação. Deus, dentro de cada um vós outros, é o que há de mais perfeito. Uns podem chamar de silêncio, outros podem chamar de afeto. Vós outros podem também de chamar de empatia inspirativa. Por que não dizer profundo senso de unidade solidária, grata, genuína e generosa por si só? Mais uma vez repito, faço questão mediante a prolixidade. A cada um se faz as suas obras nutridas, não apenas os feitos proferidos. Vós, seres humanos, ainda se creem solitários na imensidão do macrocosmo. Nem na sua intimidade e no seu silêncio mais profundo você se encontra sozinho. Mediante as multidões de pensamentos, aonde o lamento pareideia ou rente a sentimentos que denorteia as emoções, tornando vós arredis muitas das vezes com pouca sensibilidade ou com muito dano na agilidade sensorial, do que convir ao que convém, do aceber ao que já tem, e assim de se sentir naquilo que sempre foi. E assim se faz o homem como um quebra-cabeça, achando que cresce para os lados, para cima ou para baixo, e esquecendo que o progresso e o verdadeiro crescimento é mergulhar para dentro de si. Quando este mergulho é feito, todos os laces, todos os lances, todos tipos, formas, modos e maneiras de campo hão de cair por terra, ficando por dentro de si é só mesmo o gravitar do fractal ou luz, do que vocês chamam aqui do profundo senso de se amar por si só. Este amar por si só é um passe do Altíssimo, ou do profundo, ou de Deus, por dentro de vossas almas. É um suspiro de alívio, empático, do espírito ressoando ao ego, e assim norteando as consciências, aprumando a mente humana no que se faz mais perfeito por dentro de si, não negar nunca mais ao outrem, e nem mesmo a sua intimidade
como você pode se fazer por determinação, resiliência, boa vontade, reforma íntima, existência interior, carinho à vida e amor próprio cada vez melhor. Este ato de atitude, assim, transmutará todo o ser humano homem sapiens em seres menos rudes e muito mais ativos, aferidos à lei da reciprocidade inaquebrantável, do afractal máximo, mediante ao clímax que se faz na vida que é eterna para todos, no que aqui nesta dimensão dual vocês se referem como evoluir lúcido nos quesitos ao patamar de elevação espiritual. Uma boa noite. Boa noite, amigo. Você gostaria de responder as perguntas que já foram feitas no chat? Podemos seguir? Ou você quer que a gente faça outras perguntas? O amor não determina. O amor não lhe resume. O amor lhe unge da bênção da multiplicidade que a esperança doa, e assim que o bom senso daquele que se define, porque já discerne racionalmente que ele não é apenas um ser fatídico à mortalidade do corpo físico, mas ele é um ser eterno no corpo físico que pode sim, mediante as suas escolhas íntimas, se tornar imortal. A imortalidade, ela não se prende à corporealidade física, nem à genética, nem muito menos à forma amorfa ou amorfa que vocês se revestem. Assim se fazem muitas pessoas terminais de câncer nos hospitais, que talvez muitos são ateus, mas não vivem como à toa. Esses, vós outros, olhando para a parede, elevam o pensamento às feridas mais doloridas em vossas colunas tortuosas e assim tortas, já com defeitos nas cartilagens pelo líquido sinovial ressecado, ou nos músculos já comprimidos rentes ao osso. Pele, apenas pele, mediante a magreza. Mas mesmo assim a alma não perde a sua beleza. Não crama o nome de Deus, mas não venera a morte, porque em todo o batimento no seu coraçãozinho, emudecido muitas das vezes pelo gemido, errante saindo de sua garganta e murmurando em seus lábios, mas há só um movimento sonoro no silêncio que se faz em sua alma. Eu vivo. Isso é Reiki. Isso é passe magnético. Isso é Deus. Isso é carinho de mãe que ama, de pai que ama e perdoa, de filho que aflora a maturidade, de criança já adulta que renasce no que é novo. Este tipo de emanar de amor fractal, que aqui nós chamamos de Reiki, ao mesmo neste livreto chamamos de Savatan, se fazia na antiga Lemúria, há mais ou menos 40 mil anos atrás, como um código, aonde qualquer ser humano poderia não se definir nem se resumir, mas despertar. Hoje vocês chamam, na linguagem terrícola, de amor próprio. E cada vez que você se ama e tem uma atitude de amor, de fraternidade, de afeto, você potencializa isso acendendo aos poucos a sua essência? Urim. Ter amor próprio não é uma obrigação. Ser o próprio amor é uma necessidade. Sejam o próprio amor em vossas vidas, e sua existência jamais perderá o arco-íris nas íris que assim você ainda mente assegura em vossas córneas. O ser humano, ele é atento às doenças filosóficas do corpo.
Ele é preso às doenças corpóreas. E assim fica o mesmo temente pela hora da morte e ausente, muitas das vezes, em momentos importantes da sua própria vida. A doença está na negação da vida, não de como vocês desesperadamente fogem da morte. Entretanto, nós não viemos cá para julgar vós outros. Apenas nós estamos conversando com amigos, não é mesmo? Sim. Cure o coração que magoa, e o perdão te abençoará como autocompaixão. Cure a sonegação por vaidade, e a lealdade generosa do afeto lhe presenteará, independente das tuas enfermidades momentâneas do corpo físico, a cura leal de ser um ser humano mais resignado, determinado, disciplinado com a sua própria existência de amor afetuoso interior. Eis a cura, que a cura. Eis a cura que lhe a cura, lhe aprimora, lhe refina. Aprenda a não julgar mais a vida dos outros, e o seu silêncio deixa de ser o demônio. O fechar os olhos deixa de ser o teu sepulcro e túmulo, e passa a ser o silêncio e o fechar dos olhos não o clarão que lhe cega, mas faíscas de pirilampo mediante a escuridão que jamais você há de se perder, porque você nunca está sozinho. Isto é reiki, isto é passe, isto é magnetismo. São energismos que qualquer ser humano pode dar, mas nem todos alcançam este tipo de ato de auto-se curar que eu estou tentando elucidar aos outros. Ainda o homem se preocupa com a dor de barriga, mas se desfaz da falta de amor próprio. Ainda o ser humano se preocupa com a torcicolo, mas ainda o mesmo não consegue interagir de uma forma mais educada ou menos rude mediante a sua própria existência ao tocante os seus pensamentos repetitivos, negativos, emoções agoniadas e eufóricas ou sentires frígidos e submissos. Fique à vontade. Ok, vamos lá. José Igor, ele fala assim: quando estamos pensando e vem um outro pensamento em cima, porém diferente, o que acontece? Por que isso acontece ao mesmo tempo, não sendo este segundo o meu próprio pensamento? Mais uma vez eu repito a vós todos, e assim, por gentileza e caridade, se quiserem, fiquem atentos e absorvam, se assim vos servirem alguma coisa ou a palavra que vos digo. Nós entendemos, meu irmão, meu amigo, que o ser humano ainda insiste em se dominar ou denominar ser o que pensa. Enquanto o ser humano não se perceber na totalidade daquilo que se nutre, ele é um fragmento daquilo que deseja. Ele é uma poeira daquilo que quer. Ele se desfaz daquilo que nutre, e ele se dissolve naquilo que busca. Está respondido. Ou seja, quanto mais nos conhecermos, José, mais teremos domínio sobre o que pensamos, o que sentimos e de como fluímos na vida. Então, é necessário que a gente possa ter aí a reforma íntima, autoconhecimento, para que você compreenda que aquilo não lhe pertence e que você ali naquele momento decide, né, se vai manter. E você vai alimentar aquele pensamento ou deixar fluir porque não lhe pertence. Entretanto,
nós entendemos que, em alguns seres, o pensar é livre, mas o se sentir ainda está preso em algo totalmente desconhecido. Quem não se sente, não se define, nem se redime, mas com certeza, com todo o respeito, se trai. Se trai pelo achismo, do aflorismo, do pensar do outro, que muitas das vezes nem lhe conhece, nem lhe quer bem, nem lhe quer mal. Mas você, por lei de sintonia ou por ainda não ter total aforria dos seus desejos mais incubados, mais latentes, das suas vontades mais afloradas, escondidas, mais presentes, na sua intimidade, assim, em reciprocidade se coliga, pelo instinto vasivo. Talvez possa ser isso que esse menino está tentando dizer. O instinto vasivo é você saber que é certo, mas ainda continuar no cometer errado. Logicamente compreender com profundidade que é certo, mas ainda todo emocional só se move e se comove quando, assim, pela sensorialidade da sensação e impressão, instiga-se a tal feita para mover um dedo ou uma grama de si, do seu peso, ou 1 milímetro do seu movimento para ir e vir ao aquilo que almeja ou busca. Muitas das vezes algumas pessoas se prendem nesses campos morfos assim, menina. São pessoas altamente capacitadas, porém intimamente frígidas, frias, incubadas, engessadas. Isto é uma autotortura que, tendo amar próprio, usando a respiração, praticando a reforma íntima e aplicando-se o autopasse ou o nome que queiram dar de Reiki ou outras formas energéticas, é facilmente resolvido, porque somente com o ingrediente prímax da autocura, se amar, vocês obterão o resíduo germinante de todas as curas. Paciência, calma e amor. A aplicação do Reiki não é meramente uma aplicação. O autopasse, se não quiserem chamar de Reiki, não é apenas um autopasse. É Deus despertando dentro de vocês. A diferença é que Deus cura por debaixo da ferida, na profundidade além da casca. E a eloquência está que o homem, quando acha que está se curando, infelizmente, apenas analisa a cicatrização por cima da pele. Os tempos estão chegados. Isso se chama transição planetária, evolução. Purim, Adelaí Reis, ela pergunta assim: seria um campo morfopsicogênico a sensação que nós temos quando uma pessoa te conta uma doença e você passa a sentir o que ela está sentindo também? Eu creio que ela está confundindo uma leitura sensorial, que vocês podem chamar de sensibilidade, com isso. Os campos morfogênicos não é uma sensação e impressão. Os campos morfogênicos designam, definam e definham a tua personalidade. O que você leu, minha irmã, que fez essa pergunta, é um processo sensorial de sensibilidade mediúnica, na maioria das vezes.
O que é um campo morfo é uma adulteração ou uma inclinação a certos afazeres que horas o teu cérebro, mesmo dizendo não, você faz. Horas o teu emocional, mesmo em impressão e sensação, já está saturado, ainda você acomete. São impressões muito diferentes. Os campos morfos, se forem positivos ou negativos, nos dois lados da moeda, se você não tiver amor próprio e um equilíbrio, você se perde. Porque até mesmo no bem, se você não tiver estrutura ética e lúcida, num bem, nem sempre você se faz o melhor. E no mal, nem sempre você se constrói o pior. Prova disso é, como diz esse médium, muitas das vezes as pessoas vibram num campo morfo onde todas as pessoas praticam a caridade e dizem que isso traz a salvação. Porém, essa mesma pessoa, ela, fazendo o bem, é triste. Praticando o amor, é triste. Doando-se com amar, é só algo estranho. Assim como tem pessoas que, fazendo o pior do pior dos males, se sentem alegres. E isto é campo morfo, o extremo do extremo, por dentro. Não é na superficialidade sensória, é na intimidade de escolha. É lá que os campos morfos atuam, robotizando vossas vidas. Está mais claro, minha amiga? Eu achei ótimo. Adelaide, em algum momento a gente pode, vou falar com essa, a gente fala um pouco sobre isso, né? A mediunidade empática, a mediunidade sensibilidade, né? Mas isso que o Urim falou é perfeito. Né? Precisa rever a sua sensibilidade, aprender a se autoconhecer, né? Perceber o que lhe aflige, o que é seu, o que lhe pertence, né? E ter o domínio das suas energias, para que você não precise ficar caindo nesses campos. Gostaríamos muito de responder o que está escrito nessa tela. Isso. Eu vou ler agora a pergunta da Hannah. Ela fala assim: qual a melhor forma de utilizar a antipatia como anulação dos campos morfos negativados pela egrégora genética? É interessante o que chamam de empatia e empatia. O cérebro só comanda quando o seu coração obedece. Seu raciocínio só tem poder quando o seu coração, sem fazer força, se sente. Seus pensamentos só são definidos quando a tua sensibilidade se concebe. Em suma, quando você existir por dentro, por si só, sem precisar do aforismo e o automatismo, e a forma robotizada familiar em qualquer linha, da genética à espiritual, da psíquica ao que vocês chamam de ética moral, é que você pode realmente se desligar ou não dos campos negativados, anulando totalmente o que vocês chamam de antipatia. Porque quando você tem cultura e se apoia nisso, sem educação, a antipatia é um aturar que suporta à base das pílulas que toleram. Agora, quando você tem educação e cultura, o resignar determinado
de não disputar com o outro, mas de se amar por si só, interpreta a antipatia não como uma dor em forma de lacuna, mas como um remédio amargo, aonde você tomando ou não, você é mais de que isso, sem disputa. Você é além de que isso, sem lhe imputar a paz, e nem muito menos você executar a guerra. Para isso, para responder essa pergunta, você precisa buscar um equilíbrio muito mais racional do que emocional. E uma força empoderada muito mais de como se percebe mediante o que sente, do que você define na positividade que não lhe comove, não dissolve os seus males e não amplia o seu bem interior daquilo que você para fora almeja, disputa, quer e deseja. Está respondido. Uri, José Feira, ele faz uma pergunta bem bacana. Ele fala assim: quando estamos em um terreiro, em conversa com um mentor, centro onde nos sentimos em pura paz, como podemos nos manter conectados nesse campo ao sairmos desses locais? É interessante porque quando você está conectado, você não sai. Você não precisa nem estar no terreiro. E não precisa nem existir mentor. Necessita existir a tua autonomia espiritual, como teu próprio mestre. Quando esta autonomia espiritual é banhada por raciocínios lógicos, desapego, mas com apreço, carinho, não com adoração, mas com gratidão, fé raciocinada, com simplicidade, ajudando as emoções, crença lúcida, fortificando as determinações e resiliências, aonde a sua própria resistência não lhe define, mas lhe deixa na amplitude de sempre, nunca mais dentro de vós outros e de si próprio, não negar mais o seu melhor a si mesmo. Como eu posso me separar do meu mentor ou dos mentores, como vocês dizem, do terreiro ou do guia espiritual, se a luz que eu procuro nele eu desconheço em mim? Mas no momento que eu tente, José, ver a luz do seu mentor, mesmo ainda não a dominando-a, porque luz não se domina, se comunga. Mesmo ainda não comungando-a ou dominando-a, se quiser chamar assim, tente. E você vai ver que o seu maior terreiro pertence à sola dos teus pés. É onde você pisa. E você vai ver que a luz do seu mentor é na sobriedade do seu amor, mediante um coração que não mais se fere pelo que sente, e mediante aos seus próprios pensamentos que não mais se perdem e se nuveiam, não mais se extraveiam, mediante ao determinismo racional daquilo que lhe afere. Está respondido. Eita! Cíntia Amaral pergunta assim: neste momento em que os umbrais estão sendo limpos, nosso umbral interno também está sendo remexido para se limpar. É o que está ocasionando esta explosão de doenças psíquicas e emocionais? É o mesmo que dizer que os campos morfogênicos estão em ebulição em todo o planeta? De alguma forma, essa garota está extremamente correta. Entretanto, mesmo correta, ela se limita ao que está lá fora.
Eu não estou desfazendo de Cíntia, é isso? Isso. Os campos morfos hoje, como sempre, adulteram vibratoriamente, vou repetir vagarosamente, adulteram vibratoriamente toda a gama vibracional dos metaloides e ametais em volta do campo aura, que são sugados para dentro do corpo físico, através da refração da luz e do magnetismo natural dos vossos corpos, mediante aos vossos poros, e perante também todo o sistema que está a derredor de vocês. Qual sistema? Vida. Toda a vida comunga com vida. A morte, que não existe, é a única porta que combina com nada. Agora a vida comunga com vida. Entendendo isso, não agora, mas sempre, a diferença é que por todos esses processos planetários, o aumento do desequilíbrio, mesmo que superficial, do eixo da Terra, aumentando as emanações das energias Schumann, do campo natural de radioatividade de todo o planeta, nós entendemos que os chakras inferiores de todos os seres humanos se encontram mais abertos e com o giro mais rápido. Pouco, mas um pouco, que causa o resultado de exacerbação de sensibilidade. É o que os humanos chamam de hipersensibilidade. Estou correto nas palavras? Me corrija. Está. Essa acerbação de hipersensibilidade causa muito mais secreção glandular nas suprarrenais. Isto é só em mim, Urem? Não, é em toda a raça humana, desde 1968. Dos nascentes desta data até então, todos estão assim. Isso não é uma adulteração incomum. Isso é apenas o progresso evolutivo genético normal de todas as esferas, que ainda comporta 2 pesos e 2 medidas, o que vocês chamam de bem e de mal. Você me entende? Entendo. Entretanto, o determinismo e a decisão de viver pelas secreções glandulares é de vocês. Por isso que um grande avatar dessa terra já vos disse: homem, conheça-te, e toda a verdade vos libertará, e todos os males cairão por terra. Porque no momento que o homem vence a raiva que está contida nos seus rins, a tristeza que está retida nos seus pulmões, a avareza que está inundando o seu estômago, a ansiedade e a agonia que está entre a sua cancreia. Estou certo na palavra? Por favor, me corrige. Traqueia. Sim. Isto, traqueia. Ou no esôfago. De todo o instinto animalizado que está nos lóbulos reptilianos. Ou de toda a mágoa, iniquidade, rancor e de todo o tipo de melancolia que está no intestino grosso, e assim por diante. Quando ele consegue vencer esses declínios de colapsos sinergéticos dentro do seu próprio corpo, que vocês chamam aqui de inclinações, muitas das vezes errônea, genética e parentesca, ou filiada à espiritualidade, quando ele vence isso, ele é livre por si só. Hoje nós vemos que as pessoas estão vivendo à base, como diz o médium, de cortisol e adrenalina, extremamente reativas. O planeta não tem nada a ver com isso. Agora o mundo criado na fantasia ilusória da amostra do que são, mediante ao que não nutrem por si próprio paz de espírito, compete à consciência e ao silêncio de cada um, os desígnios de paz ou as mortalhas do inferno. Está respondido. Urim,
A gente sabe que os elementos da natureza são ricos da vibração emanante de amor, né? E existe um elemento específico para nos dar mais sintonia com a pacificação interior, para que a gente possa, através da nossa cognição, estar no estado mais alerta de autopercepção? Alguns médiums, raros neste planeta, quando desenvolver as potências psíquicas da psicometria, a telementação ou transmentação, que é uma espécie de clarividência e clareaudiência vindo da própria alma, não do ânimos, de outra entidade espiritual, não que isso seja algo que possa atrapalhar, mas quando o médium desenvolver todos os seus potenciais de si só, alguns já conseguem naturalmente ver isso, e outros, de uma forma adulterada entre os processos borderline e esquizofrênicos, adentram este caminho, porque não é um conceito de bem e de mal, de enfermidade ou sanidade, mas sim de sensibilidade e de regulação psiônica. Estou certo nas palavras? Está. Obrigado. A mente do médium é um pouco lenta, mas nós respeitamos. Então, nós entendemos que algumas pessoas conseguem ver o gravitar fractal da vida, que vocês chamam de fluido universal, nas matas, nas cachoeiras, nas pedreiras, nas campinas, nos cerrados. Você me entende? Entendo. Porém, uma forma que pode a todo ser deste planeta dar um passe é o Sol, entre o horário das 6 da manhã às 9 da manhã, em qualquer instância dessa esfera. Os raios solares das 6 horas da manhã e 9 horas da manhã, eles são extremamente salutares à nucleula da célula, ao centro celular. Ele reativa, através da sua respiração e do teu alto passe, o que vocês chamam de inspiração empática. Deus interior. Ou faça em qualquer horário que você deseje. E de qualquer posição aonde você se sinta confortável. Com qualquer chamado, nome e designo, nomenclatura religiosa ou não, que você se afere ou se incline. Para isso, nós dissemos com muito respeito, não nos importa. O que importa não é o vasilhame que vós outros usa, mas é o conteúdo, que assim todos nós temos. Luz. À noite, um horário aonde o cosmo que banha essa terra está expurgando em qualquer lugar do planeta, seria da meia-noite às 3 horas da manhã. Isto não é receita mística, isto é ciência cosmogênica. É o básico. O cosmo também pulsa. Não é apenas o coração. Porém, o pulsar do cosmo é o gravitar. É a gravidade. É a refração da luz. São os campos gravitacionais ou a curva lenta que ele faz mediante a um olhar cósmico. Perante a um concepto da Via Láctea é o que define o que vocês chamam de tempo. Dentro da galáxia, a intimidade humana da consciência psíquica é o que vocês chamam de sensibilidade. Eu acabei de dizer que a sensibilidade equilibrada é mais do que o tempo. Porque somente o ser sensível consigo só entende que o tempo é pequeno, cabe dentro do infinito, mas não dentro do eterno. E só quem sente e se sente em paz pode definir o tempo num piscar de olhar. E pode comportar o eterno no jeito de sentir. Boa noite.
Boa noite, amigo. Muito obrigada pela sua contribuição à nossa compreensão, ao nosso estudo, ao desenvolvimento aqui desse tema. Para nós foi uma grande surpresa. Até a próxima, tá bom? Bom, gente, a gente já está aí com 1 hora e mais ou menos 1 hora e 30 minutos, 1 hora e 27 minutos de live, então a gente vai encerrar hoje por aqui. Ok, Edson está me pedindo para ler o prefácio para vocês. Prefácio de Afra. Vamos lá. Afra fez o prefácio desse livro. É um mestre ascensionado que trabalha as vibrações de transmutação, dentre outras. E fala assim: amor. Palavra poderosa que faz tudo se mover no universo. Mesmo muitos seres de outras pairagens cósmicas, tendo esta palavra de outra forma, todos, absolutamente todos, sentem perfeitamente qual o seu real sentido ao sentir. Unificação altruística incondicional divina, ou amor, é forma magnânima e sapiente do todo onisciente, onipotente e onipresente Deus, consciência primordial, aperfeiçoar, transmutar, reformular, purificar e tantas outras maneiras de permitir que todos nós possamos evoluir com equilíbrio e harmonia, pela exteriorização do mesmo senso amoroso concebido pelo psiquismo, já impresso e codificado na sensibilidade, na atitude do sentir e expressar, através da arte do aprimoramento progressivo e sublime. Nada fica às escuras, isso é fato. Nas coisas da vida, em seus infinitos manuseais e formas de manifestação, Deus, ou amor, não nos condena e nem nos cobra nada. Apenas por si já é vida manifestada em nós. Naturalmente, o amor indica e expõe que absolutamente todos somos interligados, e só por ele e com ele, através da atitude de elevação vibracional, poderemos evoluir de forma harmônica, límpida e contínua, sem nos manchar com as indiferenças formuladas pelos exageros do egocentrismo, muito menos nos desarmonizar com as prioris conveniências. Consideremos ainda as influências dos propulsos negativos dos sentimentos de medo e culpa, ou carência e ansiedade, assim como muitos outros desvarios cognitivos que possam assolar o psíquico ser humano, que inflamam o seu ego, mantendo-o na ativa separação dos outros seres humanos que a ele, ego, se faz quase em sua totalidade enfermos, que se assemelham ao vivenciar as trilhas da evolução. Além do que, alguns já se conservam com seus egos dominados pelas imperfeições do egoísmo, vaidade e orgulho em suas atitudes, comprimido as influências vibráteis do amor, afetando a ela mesma, criatura humana, já viciada e hipnotizada pela suposta soberania da materialidade, que subjuga ao fascínio predominante dos sentidos mais vis e repulsivos do instinto, pela vontade possessiva ou pelo poder dos desejos compulsivos, desperdiçando valioso tempo de aprendizagem por só sobreviver em disputas e pretensas formas de tirar vantagens uns dos outros. Amor, energia pura e mor,
que move e fortalece a tudo, preenchendo a todos de vida pela eternidade, que de maneira ritmada e sapiente vem durante milênios com várias formas nomenclaturais dadas por inúmeras raças que já foram viventes e ainda vivas no planeta Terra. Não nos importamos com o nome que meus queridos irmãos em evolução eterna possam sentir-se mais afins à energia amor. Mas saibam, respeitamos a todos, assim como vocês têm nomenclaturado este poder criador e unificador. Neste compêndio viemos, com respeito e carinho, falar de amor e de uma de suas emanações, que de modo compassado, respeitoso, equilibrado e harmônico, traz oportunidades do ser humano encontrar-se com o seu eu divino, através do amar-se verdadeiramente, apenas pelo propósito que o amor nos oferece para viver e de junto com ele podermos crescer infinitamente. Assim, por respeito a muitos, até pelas já existentes variações similares, mas ao mesmo tempo distintas umas das outras, pela egrégora consciencial dos agrupamentos humanos e suas afinidades conscienciais, de modo de viver como seres psíquicos que todos são no corpo físico, chamaremos esse livreto a energia amor de Reiki, que é a energia da vida, ou uma das formas do seu emanar sobre milhões de consciências humanas. A sílaba Rei significa alma, espírito, universo. A sílaba Ki significa luz, calor, energia vital, força, ou força dos sentimentos puros. Sabemos também que há muitas outras formas nomenclaturadas desta força. Chi, chinês. Prana, hindu. Luz, Cristo. Ka, egípcios. Maná, carunas. Nefeste, judeus. Pneuma, grego. Axé, africanistas. Energia bioplasmática, cientistas. Fluido da vida, alquimista. E tantas outras formas espalhadas pelas diversas raças e suas crenças pelo planeta de chamar esta energia de pura vida, amor, divina unificação altruística incondicional. Não impõe, mas, sim, nos expõe forma sapiente de unificação, instigando nos âmagos dos seres a sua mesma essência original, em forma de centelha que habita em todos e de maneira compassada adapta-se aos inúmeros psiquismos e modos viventes de cada um, instigando-os a melhorarem-se pelos atributos ou virtudes que estão nos seres psíquicos humanos e possam estar a labutar em seus íntimos, permitindo que desta forma semelhante possa curar semelhante, pela sapiência de amar altruisticamente. Afra, que nos passou e a gente assim atualizou essa carta em 18 de outubro de 2010. Eu estou aqui flamejante. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora, tá? Que ficou até o finalzinho. Muito obrigada pela presença de vocês, pela energia. Eu senti daqui essa força. Juntos nós conseguiremos, gente. A esperança, ela sempre está em nós. E a gente se ajuda reacendendo uma nas outras esse olhar, esse coração que pulsa e deseja o melhor para todo mundo, tá? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite e até a próxima.